Olá, pessoal. Boa noite para nós. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um encontro da Sociedade Espírita Primavera, um encontro que a gente faz com muito prazer, né, com muita alegria, substituindo, mesmo que precariamente, as reuniões públicas da casa, que acontecem às sextas-feiras, mas estão suspensas pelo período de isolamento social. Nós vamos evocar o mais alto nesse momento, buscando estabelecer uma motivação coerente para partilhar as experiências da noite, buscando alcançar de alguma forma o sentido que faça com que a gente venha aqui, venha dividir com outras pessoas e venha também colher com elas conjuntos de conhecimentos capazes de amenizar, de certa maneira, o momento de angústia, que uns mais, outros menos, mas todos nós estamos vivendo. A oração normalmente é tida como um rito, mas não precisa ser assim. Que num instante nós possamos fazer essa busca do mais alto, porque se o pensamento se alinha com aquilo que a gente procura de mais elevado, isso também é uma prece. Vocês devem ter visto no Facebook, no Instagram, não sei se em outros lugares, que nós vamos conversar hoje sobre um tema que, para além da pandemia, é um tema espinhoso para todos nós. Nós vamos falar um pouco sobre o luto e as relações que estabelecemos com a morte. Como que funciona a reunião, assim, aqui no Google Meet? Talvez você esteja chegando pela primeira vez. Todos podem falar, todos podem perguntar, todos podem se posicionar quando quiserem. A gente pede para que você mantenha o seu microfone desligado até a hora que você irá falar. A câmera você pode deixar ligada ou desligada como quiser. Normalmente a gente tem uma pessoa que vai fiando conosco o raciocínio. Na noite de hoje, quem vai fazer isso é a Camila Carbogin, que já está com a gente aqui na sala, né? E depois nós vamos todos costurando juntos. A ideia não é uma transmissão vertical de algum tipo de conhecimento diferenciado, não. A ideia é que a gente possa, pegando os conhecimentos que a gente já tem, porque vejam, vocês vão perceber que praticamente nada do que seja dito hoje aqui vai ser uma coisa incrível, que você nunca ouviu. Mas a ideia é, a partir desse conhecimento, a gente ressignificar padrões de visão de mundo. E aí está a grande dificuldade, né? Porque normalmente a gente tem um saber que ocupa determinado espaço, mas a gente tem uma vida comum que insiste em não dar a mão com esse saber, daí fica uma loucura. E a ideia da prática espiritual responsável é, de alguma forma, conseguir dar a mão do saber com a rotina, ou com a vida de pé no chão. Sendo assim, vocês podem falar, podem perguntar. Se você tem vergonha, às vezes, de perguntar direto no microfone, você pode colocar no chat, né, por mensagem de texto, e aí a gente vai, em algum momento, ler as questões e vai trazer para todo mundo. Bem, pode parecer meio elaborado demais, mas na medida que o estudo acontecer, vocês vão vendo que é bem tranquilo. Tá bom? Então, Camila, está com você a palavra para começar a caminhar com a gente aí em torno desse tema. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu pretendo partilhar com vocês, mais do que qualquer coisa, as angústias de muitos pensamentos que vêm povoando a minha mente, a do Anderson, a de alguns amigos, porque o tema do luto é algo que eu já venho estudando há algum tempo, né? É algo
que eu me dedico, seja profissionalmente, seja do ponto de vista pessoal, a tentar estudar, né? Mas mais do que isso, a gente pensar em luto num momento como esse, talvez seja das tarefas que exija de nós um maior entendimento. À medida que entender esse momento é entender que tudo, de repente, como a gente vivia, né, como a gente pensava, como a gente lidava com as coisas, o Vini mesmo comentou sobre isso, né? E dentro desse ineditismo, a gente tem situações que a gente jamais esperaria ter que se deparar, né? Antes que eu me esqueça, eu queria propor para vocês uma coisa diferente. A gente vai ter algumas perguntas, né? Mas se vocês puderem separar 3 pedacinhos de papel e uma caneta, a gente vai tentar fazer uma atividade ao longo da discussão. E se a gente conseguir chegar no ponto, né? Não sabemos o rumo que a conversa vai tomar, talvez possa ser interessante, tá? Bom, mas dentro desse ineditismo, a gente vive um momento de uma pandemia que coloca em xeque tudo aquilo, de fato, que a gente viveu, né? E as questões que o Covid tem trazido para a gente, elas provocam uma quebra de muito das questões mínimas da vida cotidiana, né? A gente lida com o desconhecido, a gente vive o tempo todo ansiedade em relação à morte, a própria questão do isolamento social, né? De repente tivemos que ser treinados em novas tecnologias e uma doença que a princípio chegou lá do outro lado do mundo, trouxe para a gente a morte para muito perto, né? Algo que a gente vem insistentemente se recusando a enxergar. A morte, ela ocupa um lugar no imaginário humano que nos faz lidar, talvez, com grande parte das nossas fragilidades. E não é porque nós estamos aqui na condição de espíritas que eu acredito que isso seja diferente para vocês. Pelo menos para mim, não é. Durante muito tempo e ainda durante esse período eu tenho que lidar com algumas fragilidades nesse sentido. E diante de uma quebra de mundo, né, provocado pelo Covid, por uma doença que traz tantas incertezas, é natural que uma outra palavrinha surja nesse sentido, que é a questão do luto, tá? Que não é algo único, aqui eu vou tratar o luto dentro de uma visão que é muito comum, né, de que traz algo que é uma constelação de sensações, que nos faz viver desde uma perspectiva de ciclo, com algumas fases, desde uma tendência dual, que é uma oscilação entre uma angústia e uma tentativa de resolver essa angústia de alguma forma, né? E aí eu fico me perguntando, e aí eu chamo vocês para pensar um pouquinho, né, nas respostas normais que nós tendemos a dar para algo que parece ser completamente anormal, né? Essa mudança dessa visão de mundo, o lidar com a morte, o medo que é desencadeado a partir disso, que embora seja uma reação natural, né, nos impõe desafios naturalmente, e, para além disso, experiências diretas, sem qualquer possibilidade de controle com que a gente tem que lidar, né. Uma questão importante, a gente está aqui no meio espírita, né, pelo menos a gente parte desse lugar. E aí a gente fala, no meio disso tudo, também de questões de ordem de uma espiritualidade. Como que é conviver neste momento tão ímpar, né, com tantas questões novas, tantas questões que nos fazem refletir a questão de uma espiritualidade. E aí, isso é uma das questões que eu queria que vocês refletissem.
qual é o lugar de espiritualidade que a gente está conseguindo dar nesse momento, com tantas questões novas, né? Como que a gente tem vivido essa noção, e ao mesmo tempo, o que será que o Covid, ele tem de tão diferente de outras doenças, que faz com que nós, que a princípio dizemos nos relacionar com algo do ponto de vista espiritual, né, estejamos também vivendo um luto. Eu vou abrir para discussão, a princípio, a gente vai tentar eu vou tentar não falar o mínimo possível, porque senão eu vou me empolgar na fala, tá? Abro para vocês, e aí a gente vai tentar conversando, né? Uma visão de mundo, questões novas, espíritas, que têm já particularmente um determinado olhar para a realidade, mas que também estão vivendo a sua dor nesse momento. Como lidar com isso para vocês e como que as noções de espiritualidade estão sendo ou não capazes de ser úteis neste momento e com todas essas questões. Alguém queria comentar? Boa noite a todos. Eu fico pensando se essa situação, na realidade, ela não é relativamente recente para nós, assim, falando mais em termos de história, de humanidade, porque até algumas poucas gerações atrás, 3, 4 gerações, a morte era muito próxima. A gente vivia em famílias maiores, e os nossos familiares envelheciam, normalmente vivia todo mundo junto, envelheciam e morriam. Então a morte, a experiência da morte era, de certa forma, mais cotidiana, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos mais próxima. De um tempo para cá, sei lá, uns 100 anos ou até menos, a morte foi afastada da gente. Hoje, praticamente, a maioria morre no hospital. E os familiares não acompanham o processo desencarnatório. Não o depois de morto, né, mas o processo em si da desencarnação. E eu fico pensando se essa dificuldade atual não estaria ligada a esse fato também, da gente ter se, entre aspas, desacostumado da morte. Boa noite, gente. Vou pegar o gancho em relação ao que ele está falando para nós e pensar em algumas coisas que nós espíritas muitas vezes acabamos fazendo, que nos coloca numa situação muitas vezes ingrata. Porque somos crentes de uma doutrina que diz que a morte não existe. E que não existe nada, que por trás não existe uma causa inteligente, já que Deus é onipotente e é a inteligência maior. É a causa primária de todas as coisas. Então, já ouvi dizer que espírita que chora na perda de um ente querido não entendeu ainda que a vida não acaba com a morte. E veja que colocação cruel. Dizer que o espírita não teria direito de sofrer com o desencarne de um ente querido. Será que sofrer significa ser menos espírita? Será que nós não temos o direito de também nos enlutar? Ou o luto não pertence aos espíritas? Então, eu acho que, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado nessa situação, né? Na medida em que sabemos que tudo, de fato, vem de um propósito maior, mas que o sofrimento não é necessariamente um sinal da nossa descrença no Espiritismo, né? Então, mesmo que haja uma causa inteligente por trás de tudo, não teríamos o direito de sofrer?
Eu digo que sim. Nós temos o direito do luto. E aí agora eu não quero necessariamente trazer luto e sofrer como sinônimos. Mas eu já vi espírita que só pôde chorar a morte da sua própria mãe 15 anos depois no consultório terapêutico. Porque no dia da morte de sua mãe disseram que espírita não chora, porque a morte não existe. E veja que crueldade não foi para essa criança. Então, assim, por isso que a gente traz a ideia do luto, né? A importância de pensar essa perda, mesmo para nós que somos espíritas. E sabemos que a morte é uma passagem, que o que acontece de fato é só o desligamento do corpo material, que só serve, né, de carona para aquele espírito que temporariamente ficou na matéria. Mas que a vida real é, de fato, aquela no mundo espiritual. Então, para início de contribuição, né, já que a Camila abriu a oportunidade, eu queria trazer essa ideia, né, de pensar o luto como uma causa, na verdade, como uma consequência natural para todos os seres humanos, e que nós, espíritas, também temos esse direito, de nos enlutar. Mais ou menos isso. Câmbio e desligo por enquanto. Mais alguém? Bom, então se a gente pega tanto a visão que o Eli traz, quanto a que o Henrique, né, levanta também, eu concordo, Eli. De fato, a questão de que nos desacostumamos, né, a grande parte dos teóricos que vão estudar a morte, eles vão apontar isso, e não apenas a questão, né, desse distanciamento da morte e para a questão do hospital, mas a morte se tornar algo indigno. Não só não pensamos sobre isso, como tentamos transformar a morte em algo que a gente não pensa, ou pelo menos evitamos, né, de alguma forma, e o desacostumar, na verdade, é quase uma reação de repulsa. Tratar de morte com naturalidade, ou quem trata isso de uma forma, não sei, menos pior, né, é visto como estranho, é visto como excêntrico, né? Eu tenho amigas com quem, às vezes, eu tento conversar desse tema, elas falam assim, não quero conversar disso, não. Amigas, inclusive, espíritas, e que ficam incomodadas demais, né? O Henrique traz também outra questão do que tange o universo espírita, né? Nós espíritas não temos direito de sofrer? Será que é isso mesmo? Como será que a gente encara, então, de fato, essa relação que a gente diz com os espíritos, né? Porque lidamos com seres desencarnados, isso é um fato, mas isso é só apenas ou para uma reunião mediúnica, ou só para um trabalho específico, ou só para que a gente vá se dar conta disso quando a gente partir para o mundo espiritual, né? O que a gente não se dá conta, de fato, é que nós vamos viver reações de luto o tempo todo. E luto não é algo anormal. Na verdade, se eu tomo luto como uma reação normal diante de toda e qualquer situação de perda que se estabelece, como um mecanismo de defesa mesmo, né? Por que, então, lidar com dor, ter dificuldade nesse momento, ele seria mal visto, né? E eu fiz uma outra pergunta, que eu acho que nós deixamos passar, né? Diante disso, né, já que vocês apontaram a questão da dificuldade de lidar com a morte, né? O Sábio está falando aqui, pensar na morte vai servir a vida, né?
como é que nós estamos vivendo esse luto? Não sei se vocês têm pensado, não sei se essas reflexões, elas têm passado de fato aí pela cabeça de vocês, ou simplesmente estamos em casa tentando pensar que isso não vai acontecer, né? O que o Covid faz com que nós estejamos vivendo um luto, nós que dizemos acreditar em algo mais? Bem, pensando aqui também um pouco sobre essas questões, eu não consigo me furtar a refletir na direção do que significa, talvez, o uso da própria existência. Vi que o Sávio colocou um pouco ali, mas, na verdade, durante muito tempo, o Eli falava sobre as mudanças nesse modo de viver e de morrer, né? Durante muito tempo se morreu em casa e se morreu junto da família, e isso não só porque era uma escolha, é porque a vida se dava toda naquela comunidade, a sensação de pertencimento era muito grande, né? A sensação de estar enraizado no grupo era forte demais. Na medida que a gente muda o modo de viver e o modo de produzir, de trabalhar, o que vai acontecendo? O corpo nosso, ele se torna uma ferramenta. E é uma ferramenta que tem que produzir, e essa produção tem que gerar uma ideia que só vai surgir no mundo lá no século XVIII, que é a ideia de lucro. Mas que é uma ideia tão forte que a gente vive impregnado dela até hoje. O que ela diz? Olha, você tem que viver e a sua vida tem que ser o máximo possível de produção de lucro, seja esse lucro do que for. Aí, nesse contexto, a gente está sempre jogando uma sensação de uma busca de felicidade, uma busca de alegria, de satisfação para um depois. Eu preciso produzir agora para depois eu ser feliz. Eu preciso fazer agora para depois eu ser feliz. É só a gente ver como que esse período sabático de ficar em casa incomoda algumas pessoas que não conseguem ficar desprendidas de uma lógica produtiva. Mas de um amigo disse para mim, eu estou tão pouco produtivo. O que significa ser produtivo se o mundo está todo parado? O que é produtivo? Só que a morte, ela se manifesta exatamente nesse depois que a gente acha que nunca vem. A morte, ela impede a nossa sensação de alegria, de felicidade, porque ela corta uma linha que a gente imaginou que era reta, que ia sair daqui e ia levar a gente lá. E depois que a nossa maneira de viver muda ainda mais, no século passado, a gente começa a construir uma ideia de que não é só produzir, é uma ideia de segurar o tempo. E aí a morte não é o único problema, o envelhecimento é um problema, a estética do envelhecimento é um problema, a passagem do tempo é um problema, e a morte vem, às vezes ela leva uma pessoa de 70 anos, a gente fala assim, nossa, mas ele estava tão bem, tinha tanto tempo. Não tinha, né? Estava já para ir, mas eu acho que a gente tem que pensar, e não é a gente aqui, né? A gente aqui também nessa sala, mas a gente tem que pensar enquanto coletivo humano da relação que a gente estabelece com a passagem do tempo, porque talvez a morte seja o apontamento mais brusco, assim, e mais incisivo de que não temos todo o tempo do mundo. Então, não dá para projetar uma expectativa de vida para um futuro se esse futuro não está totalmente no nosso controle, né? E aí eu expando um pouco mais, para poder passar a bola de novo para vocês. Eu expando um pouco mais a questão, dizendo assim, a gente vive talvez um luto muito grande, que é o luto da perda da vida, mas ao longo da existência a gente vive vários pequenos lutos. Término do relacionamento, você sai do trabalho, você perde alguma coisa, né? E é como se esses pequenos lutos a gente fizesse questão de anestesiar.
Eu anestesio ele com mais estímulo, com mais estímulo, com mais força, com mais distração. Só que chega uma hora que isso não é suficiente. Então, como que a gente faz para elaborar isso ao longo da vida? Talvez seja a grande questão, né? Como elaborar a própria vida. Porque quando a morte se torna tão monstruosa, e é claro que ela é dolorida, mas ela não necessariamente é monstruosa, porque todos os seres humanos que existiram no planeta até hoje, nos últimos 10 mil anos, morreram, então não é bem uma novidade, né? Quando a morte se torna tão monstruosa, ela deixa de ser uma parte da vida, e a vida se passa em função da morte. E talvez as coisas devessem ser o contrário. Mas, enfim, pequena pincelada para a gente continuar conversando. Eu queria aproveitar, boa noite, meus amigos, para falar um pouquinho, pegando o gancho do Vini, do Eli, né, que a Camila falou também. No passado, de fato, a gente tinha uma proximidade maior com a morte, né? Talvez até grande demais, a ponto de, em algumas situações, a gente banalizava, né? E tanto que a Camila comentou sobre a questão da morte indigna. A gente, durante muito tempo, tratou a morte como algo comum. Não que ela não deva ser, mas à medida que o mundo foi se complexificando e as relações materiais foram se tornando cada vez mais presentes na nossa vida, inclusive a nossa relação com a morte teve que mudar, porque a gente saiu do campo, foi viver na cidade, como o Vini comentou, a gente adentrou num mundo onde o lucro e a força de trabalho valorizam quem é jovem e quem tem força, né? E isso faz com que a gente comece a encarar a morte como algo ruim, né? Porque quem está morto não trabalha e a pessoa que está adoecida não contribui, né? Mas o que eu estou querendo dizer? À medida que o mundo foi se complexificando e cada vez mais tendendo para essa questão material, nós também nos tornamos materiais e começamos a contrapor, inclusive, a noção de que morte pertence ao plano espiritual e a vida pertence ao plano material. E qual que é o problema disso? O problema é que toda vez que eu penso na morte, eu penso que eu estou negando a minha vida material. E eu tenho tanto prazer com a minha vida material, com todas as coisas que eu faço, que é uma tortura. E por que isso é ruim? Porque a gente começa, até por conta da religião e das coisas que a gente busca, porque nós somos seres espirituais, querendo ou não, a relacionar a morte à espiritualidade e a um senso de moral. Ou seja, toda vez que eu penso na morte, eu me lembro que eu não estou fazendo aquilo que é certo para ir, entre aspas, para o céu, né? Assim que a humanidade, de certa forma, boa parte dela evoluiu. Então, se eu pensar na minha finitude, eu tenho obrigatoriamente que pensar, será que eu estou pronto para ir para o plano espiritual sem dever nada? Então, é melhor pensar na vida, no que eu tenho de material, porque o que eu tenho de material eu sei que, entre aspas, é meu. E aí, a grande questão é justamente essa. O mundo evoluiu, nós nos tornamos seres espirituais materializados, né, o chamado espiritualismo material, onde é muito mais fácil eu deixar para lidar com a morte depois que eu morrer, porque se eu quiser lidar com a morte agora, eu sou obrigado a lidar com ela de uma forma espiritualizada. E espiritualizado não cabe no meu mundo, porque não é produtivo. Mas qual que é o problema disso? O problema é que a gente não tem como fugir da impermanência, da finitude. Como o Vini falou, a gente vive luto todos os dias, em várias situações. A gente só não percebe. E o Covid vem trazer para a gente a sensação de impermanência e finitude em vários aspectos, e por isso nos incomoda tanto. A morte é uma delas, mas tem várias outras. A questão da restrição de liberdade, a questão da sensação de não utilidade,
a questão da privação de relação com os entes queridos. Isso tudo faz a gente pensar que a gente pode perder amanhã ou hoje. Só que aí, até conversando com a Camila, a gente chegou a se questionar. Poxa, mas por que o Covid é tão diferente de todo o resto? Por que agora a gente está tratando morte e luto de forma diferente de antes? Porque o câncer sempre existiu e causa situações tão difíceis quanto, inclusive é uma doença que para muitos não pode ser nomeada, mas nunca causou tanto furor na gente como tem causado o Covid agora. Por que é tão diferente? Por que é tão difícil para nós lidar com essa ideia de que nós somos finitos? Eu acho que essa é uma questão que bate a porta. Será que nós estamos conseguindo viver de forma espiritualizada, a ponto de conseguir compreender nossa finitude sem necessariamente sofrer com ela? Vini? Eu? Porque o seu microfone estava liberado. Você quer falar? Não, eu não estava exatamente querendo falar, não. Você jogou a bola para mim, aí eu estou com o pensamento, já vou falar de uma vez. Porque, na verdade, na pergunta do Anderson, cabe uma reflexão que nós até fizemos no grupo da Mediúnica, eu acho, na segunda-feira, que é o seguinte: como que a gente poderia definir a dor do luto, né? Da onde que ela vem? Né? E aí a gente chegou numa conclusão: olha, a dor do luto talvez seja a dor de um reinvestimento de afeto, de um reinvestimento súbito de afeto, que vem do fato de que a gente ama muito uma pessoa, a gente ama muito uma coisa, então a gente é como se saísse da gente mesmo uma coisa, né, que envolvesse o outro. E o que a morte faz? Ela corta esse vínculo concreto. Você pode até dizer assim: olha, eu sei que minha família vai continuar do outro lado, que o meu pai está do outro lado, e ele está mesmo. Entretanto, esse referencial aqui, ó, de carne que te pegou, que te botou a mão, ele não dá mais conta de sustentar a vida. Então, aquele vínculo de afeto, ele é cortado. Quando ele é cortado, o que você faz com todo esse carinho que dava para o outro? Ele precisa voltar, né? Ele precisa voltar para você reinvestir esse afeto. E o luto é exatamente o tempo que decorre entre a ruptura e o reinvestimento. Só que, por que dói tanto, né? Eu acho hoje o luto? Porque nós não sabemos com clareza, na verdade, nós não sabemos de maneira nenhuma onde que a gente investe o nosso afeto. A nossa capacidade de investir afeto, ela está tão... eu me vejo aqui na cabeça aquelas peças de artesanato craquelada, né? Tá tão quebrada, tão trincada, que a gente confunde prazer com afeto. A gente ter pessoas que entram em crise porque não tem um número X de curtidas na rede social, como se a curtida social significasse afeto. Um amigo diz para mim assim: estou procurando um contatinho no Instagram, e como que eu sei que eu quero a pessoa e como que ela sabe que ela me quer? Ela vai e curte todas as minhas fotos do último ano, aí eu sei que ela me quer. Bem, a nossa capacidade de investir amor está ultra fragmentada. Aí o medo aumenta muito, por quê? Porque a gente consegue encontrar um objeto de afeto, dirige tudo para ele. E se esse objeto some, eu não sei o que eu faço. Aí daí eu acho que a nossa dor está sendo superlativa. Nossa dor como humanidade, né? Porque a gente consegue sim se distrair com muita coisa, com comida, com bebida, com droga, com uma série de coisas, com mil coisas, política, né? Você vê, a política está distraindo um monte de gente, fazendo um monte de gente investir afeto em coisas horrorosas, né? Mas isso é superficial. Então acho que o medo todo está aí. Não sei. E aí eu somaria essa sua fala, Vini, a questão de que não só temos feito esse movimento,
nós continuamos nas ilusões que, né, vieram marcando, que estavam sendo marcadas ao longo da nossa vida até aqui, né? A forma como a gente achava que era viver, o que era certo fazer, quais eram os princípios morais que regiam minha vida, e aí eu vou para dentro de casa. E eu continuo tentando viver da mesma forma, com esse afeto que precisa ser reinvestido em algum lugar. Só que aí ficar em casa é ter que lidar com aquilo tudo que a gente está se negando a lidar desde sempre, né? No limite, ter que lidar com a própria mente, como se fosse um espelho nos mostrando todas as sombras que a gente vem se recusando constantemente a se dar conta. E aí eu não estou tratando aqui de sombra como algo ruim só, não. Questões boas que nós carregamos em nós e que a gente nem sequer toma ciência disso ao longo da vida. E aí, novamente, eu questiono e queria deixar para vocês essa reflexão. Será que a gente está, de fato, já que a gente nega de forma incisiva, repetida, a viver de forma a aprender com a situação, será que a gente está preparado para lidar com isso do ponto de vista espiritual? Olá, pessoal. Muita paz para todos, uma alegria poder encontrar esse pessoal aí bacana do Primavera. É apenas uma contribuição, Camila, no seu raciocínio. Eu acho que toda a dificuldade nossa com o luto e a morte é porque nós estamos lidando com a dimensão da afetividade, são emoções e sentimentos. O Espiritismo é extraordinário para trabalhar na dimensão do pensamento. Crenças, ideias, conhecimento, ele é 10. Ele nos arma de tudo isso e nos dá uma convicção. Mas no campo da afetividade, sentimento e emoção, infelizmente ele não age, ninguém age. Porque isso é característica de personalidade. Isso é traço que nós trazemos de muitas vidas, somado a questões biológicas, a questões culturais, de criação, mas enfim, isso é uma coisa do próprio espírito encarnado. Então, a doutrina espírita, o conhecimento espírita, ele não consegue agir nesse campo do afeto. Vou dar só um exemplo para vocês. Tá? Minha mãe é uma senhora de 82 anos, se tornou espírita aos 12 anos. Minha mãe foi tudo no movimento espírita, presidente, diretora de centro, médium, passista, tudo. Minha mãe tem pânico com a questão de morte de ente querido. Não a dela não. Mas quando morre uma pessoa muito próxima, a minha mãe fica tão perturbada que ela entra num quadro de ausência e começa a perguntar, mas quem morreu? Fulano morreu? Mas fulano morreu mesmo? Percebem que o conhecimento espírita, que é extraordinário por uma série de coisas, ele não vai resolver esse problema. Esse problema é a gente com a gente mesmo. Isso é trabalho milenar, isso é construção lenta, é aquele silêncio interior, é o diálogo com a gente, com o nosso mundo íntimo, a oração. É todo um processo que a gente vai ter que trabalhar e é só com o tempo. Então, muito carinho que a gente tem que ter com as pessoas que vivem esse momento. Não é o espiritismo que vai tirar delas essa questão, porque isso está no campo do afeto. Apenas uma contribuição. Muita paz para vocês aí. Alguém mais? Eu queria aproveitar a deixa do Baezo. Quer falar, Henrique? Camila, só uma coisa que me chama a atenção, na verdade, eu acho que, na verdade, eu vou discordar só um pouquinho, só um pinguinho assim do que o Anderson falou, e aí eu nem sei se eu interpretei. Ele falou que a morte deixou de ser banalizada, né? Passou de ser algo ordinário na vida das pessoas e tornou-se algo extraordinário. Na verdade, o que a gente vê sempre que liga a televisão hoje em dia é de pessoas que foram assassinadas ou que sofreram um acidente de carro. Então, eu acho que, na verdade, a morte está muito presente. Pelo contrário. Ao contrário do afastamento, ela está presentificada dentro das casas das pessoas diariamente. Né? A gente ouve diariamente alguém que morreu. A gente sabe, né, que a violência urbana no Brasil mata mais do que as guerras no Oriente Médio.
Então, assim, a morte pelo assassinato no Brasil é muito grande. Mas o que está pegando, na verdade, é a celeridade que se dá a esse processo. Né? Eu percebo que ainda, na Europa, por exemplo, os velórios, os sepultamentos duram dias. Né? A gente tem informação que na França são 9 dias de velório. Né? Espera a família toda chegar. Né? Existe, né, uma calma, um protocolo maior. Né? E aqui, pelo menos no Brasil, a gente percebe que se a pessoa morreu de manhã, ela pode ser enterrada no enterro das 16 horas. Assim. É tudo muito rápido. Então não dá tempo de você curtir o luto mesmo, né? De você estar na presença daquele corpo inanimado. Então eu vejo, e trazendo também essa questão da globalização que o Vini trouxe, né? Do nosso estilo de vida corrido, se deu mais pressa a essa passagem. Né? Hoje a gente percebe que, e sobretudo essas pessoas que estão morrendo por conta do Covid, que nem velório está tendo, né? Muitas pessoas estão sendo enterradas em valas comuns, né, no norte do Brasil. A gente percebe talvez, né, por conta dessa aceleração que a gente vê na nossa vida e que afeta também a hora da morte, a gente perceba e trate isso como mais uma tarefa do dia, como se fosse mais um momento de justamente mostrar a nossa produtividade, né, a nossa eficiência. Então, talvez não seja o afastamento da morte. E com certeza a gente percebe, né, que a morte está cada vez mais desumana, na medida em que as pessoas acabam hoje em dia morrendo na companhia de aparelhos médicos, sozinhas em UTIs. Né? Mas isso não me convence ainda de que a morte está afastada, por conta justamente da violência urbana. E percebo que, na verdade, o que deve estar nos atrapalhando nesse processo é justamente essa aceleração do processo. Né? De um dia para o outro já enterra, ao contrário de que já foi visto, né, aqui no Brasil, que isso era mais lento e talvez a gente perdeu, né, essa oportunidade do velar mesmo. Que aí o processo de luto, de perda, de ressignificação, que é muito importante, acaba sendo a toque de caixa também. E eu identifico isso como uma das causas desse problema aí que a gente está tratando. Não sei, só também uma ideia que veio aí na cabeça. Eu acho que houve uma confusão, Henrique. Quando o Anderson falou, ele falava de uma banalização, na verdade, pela proximidade que a morte tinha antes, né, por ser vivida até dentro de casa, e como que hoje ela se torna aversiva. Na verdade, pensar em morte hoje é pensar quase como algo que nos faz perder a própria identidade. Então, a gente vai resistir de todas as formas. Mas, de fato, a morte está aqui, né, pertinho. E aí, pegando o gancho do que o Baesso trouxe, né, de fato, essa questão emocional, ela fica totalmente conturbada. A gente vem aqui fazendo raciocínios, né, construindo toda uma lógica. Mas como é que será que, de fato, é lidar com isso? Né? Eu vou propor para vocês agora uma coisa rápida, para a gente conduzir até para uma conclusão, né, dentro de uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Os 3 papeizinhos que eu pedi no início que vocês tivessem, eu vou pedir que agora, neste momento, vocês parem um pouco e escrevam 3 nomes, um em cada papelzinho, e dobre cada um deles. Quando vocês tiverem terminado, alguém me dá um sinal, por favor?
Ô, professora Camila, dever de casa cumprido. Cumprido, tio. Então, gente, agora peguem os papéis. As pessoas têm que ser encarnado ou pode ser de desencarnado? É encarnado. É encarnado. Beleza. Quando vocês concluírem, dobrem, misturem os papeizinhos e coloquem na mão de vocês. Todo mundo? Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão tirar um papelzinho desses daí e deixar os outros de lado e abrir. E aí a gente vai fazer o seguinte exercício. Essa pessoa que vocês viram escrita no papel, ela acabou de vocês acabaram de ficar sabendo que ela morreu. Como é a sensação agora, que foi gerada agora, pelo simples ato de pensar na perda dessa pessoa na vida de vocês? Se alguém quiser partilhar. Sí, pero vamos a la terraza. Vamos a la terraza. Camila. ¿Dónde está usted? Vamos a la terraza. A palavra que me veio à mente aqui foi justamente aqui, alguém que eu não me lembro quem falou, de reinvestimento de afetividade. O que é que eu vou fazer com o afeto que eu tenho por essa pessoa? Como que eu vou lidar? Onde que eu vou colocar esse afeto? Essa foi a primeira impressão. Foi incômodo? Sim, com certeza. Tem algumas pessoas colocando aqui também, né? De dor, de vazio, de ficar sem chão. A gente vê... Oi? E pensem, como é próximo. A gente fez um exercício, essas pessoas não morreram, né? Pelo menos não até onde a gente sabe. Eu partilho com vocês esse exercício que eu fiz num grupo de estudo, e a sensação que veio, porque, curiosamente ou não, né, na época que o nome saiu, foi do Anderson. E veio, de fato, uma sensação de desamparo. A gente não está habituado a como, né, o Baesso falou perfeitamente, a gente, do ponto de vista emocional, a gente não lida bem com isso. Na racionalidade que constitui o pensamento espírita, tá tudo lá, né? A gente constrói em caixinhas e tenta viver a vida como se tudo isso fosse simplesmente organizado em pastas, né? Catalogadas por cor, nome e ordem alfabética. E aí, não, num simples exercício, todas essas fragilidades vêm como se fosse algo de fato concreto, né? Para fazer um exercício mesmo, como que eu estou pensando? Como que eu construo essa relação com esse fenômeno, né, que é inerente à vida? A gente vai ter que lidar mais cedo ou mais tarde. Não há como, a gente, de fato, se vocês não sabiam, né, a gente dá a notícia, a gente está morrendo, né, a gente morre desde o dia que a gente nasce. E como que a gente vive isso para além de um depois? Por uma espiritualidade, talvez, de rever pequenos hábitos, de repensar essa dificuldade com essa pessoa aí que foi elencada por vocês no exercício, né? E talvez pensar se o ensinamento desse momento, numa resistência amorosa de pensar mesmo nas pequenas coisas que constituem cada uma das lições cotidianas que o estar dentro de casa vem ensinando para a gente, não pode construir algo mais amoroso, mais compassivo, sem tanta produtividade, e aí talvez
ainda retomando o Baeço, né? Será que esse autoconhecimento não tem lugar importante para um momento como esse? Será que se dar conta das limitações e dificuldades que eu tenho, ao me dar conta da minha impermanência, da minha fragilidade, das minhas dificuldades, né? É de fato se dar conta de que a gente não tem resposta para tudo e está tudo bem, de que a gente tem dificuldades e está tudo bem, mas que também eu posso me dispor a lidar com isso de uma forma compassiva comigo, de uma forma compassiva com a dificuldade do outro. E aí, com cada um desses lutos cotidianos, diários, no plano de um simbólico, ou nos lutos cotidianos diários de pessoas que estão sendo mortas por Covid ou não, porque as pessoas continuam morrendo por outras causas. A gente teve um exemplo essa semana de um jovem que perdeu a vida de forma bárbara, né, assim, de forma extremamente violenta. E será que esse momento pode nos acordar para um afeto e para a forma de valorizar a vida humana dentro de algo precioso, em termos de aprendizado, né? De algo que tenha a contribuir para a gente, de fato. Como nos abraçar, né, neste momento? É uma reflexão que eu deixo para vocês. A gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém quiser trazer algo, eu vi que algumas pessoas trouxeram, até você falou aqui, né, de que não se sente enlutada, que ela sente o momento como mais positivo do que negativo, e talvez seja isso, a partir do momento que eu me disponho a não resistir a olhar para mim, mas me possibilite esse encontro comigo, com tudo que faz parte desse universo, também não deixando de se indignar, talvez também não deixando de se dar conta que a gente tem medo mesmo, mas se possibilitando viver com aquilo que a gente é capaz de viver, né? E se permitindo dar um passo a mais, se esse for o caminho para vocês, né? Alguém quer trazer alguma outra contribuição? Quer partilhar como tem sido, como é pensar nisso de uma forma que não permeada por dor? Deixa eu só fazer mais um comentário, então, que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente pode usar como uma referência bacana. Vocês já devem ter visto, todo mundo, às vezes no fim de tarde, numa amendoeira dessas de rua, que fica na beirada da rua, tem mais cidade pequena, né? Muitos passarinhos ali, muitos passarinhos. E, às vezes, um barulho grande acontece, os passarinhos vão todos, cada um para um lado. Claro que esses passarinhos vão pousar em outros lugares, mas a gente não tem como garantir que eles vão pousar todos de novo na mesma árvore, né? Da mesma forma, dá para a gente fazer essa construção imagética pensando numa ida ao supermercado. Você está lá, caminhando entre as gôndolas do mercado, pegando os produtos que você precisa e você vai cruzar por ali com muitas pessoas. E a chance de você se encontrar com aquela mesma pessoa de novo, ela é estatisticamente muito baixa se a gente pensa numa cidade grande. E, na verdade, tanto os passarinhos quanto a saída ao mercado representam, de alguma maneira, a nossa experiência de vida, nossa experiência existencial, né? Nessa vivência de agora. Por quê? Nós somos cercados de muitas pessoas, e a morte é esse estalo que espanta os passarinhos, né? A morte faz com que as consciências voem para vários lugares. A gente não sabe
se nós vamos nos reencontrar todos juntos, de novo, ou quando. Então, pensar sobre a morte, que para nós aqui no Ocidente é um tabu, talvez maior do que o tabu do sexo, né? Falar sobre morte é pior do que falar sobre sexo, não seja necessariamente o fim, mas o começo de alguma coisa. Porque a partir do momento que eu me dou conta de que eu não sei quando vai estourar essa bombinha que vai afastar os passarinhos. Eu não sei quando que a gente vai fazer os nossos voos independentes por aí afora. Mas eu sei que nesse momento eu estou partilhando uma convivência com algumas pessoas. Então, nesse momento, é que eu sou chamado a ter uma conduta coerente, agradável, bacana com essa pessoa. Porque há um risco de a gente pensar assim, como que eu vou fazer quando lá na frente o fulano morrer? Bem, quando ele morrer, você vai ver lá e vai enterrar. Mas até ele morrer, tem um monte de coisa acontecendo. E o Espiritismo, ele dá uma noção, às vezes, equivocada para alguns dos seus praticantes, que é a noção de que a gente sempre vai se reencontrar e que os vínculos, eles vão sempre permanecer os mesmos, iguaizinhos. Olha, o afeto pode permanecer, mas pensa aí no ciclo de pessoas que você tem mais próximo, que você gosta muito, que deve, sei lá, você gosta mesmo, se você for uma super pessoa gostadora de outras pessoas, vai dar umas 30, né? 30 pessoas que você tem um afeto genuíno, uma possibilidade de convivência estreita, né? Que você está ali perto, que você divide coisas com ela, que ela divide coisas com você, umas 30 pessoas? Talvez. O mundo tem 7 bilhões. Qual que é a chance dessas mesmas 30 nascerem juntas? É muito pequena essa chance. É muito pequena. Se a chance é muito pequena, a nossa vivência de vida é agora, né? A nossa vivência de humanidade, de troca, de preencher essa vida. Até você falou sobre o medo de uma vida vazia. A chance de preencher essa vida é agora, né? É nesse momento. Mas para fazer isso, é importante tirar os excessos que a gente constrói em torno da vida, e que são excessos de fantasia, né? Um deles é achar que a morte não vem, o outro é achar que a saúde é eterna, o outro é achar que não se envelhece, o outro é achar que basta se distrair para saciar a angústia. A gente tem que despir um pouco essa imagem, que é uma imagem fantasiosa da vida, e botar o pezinho no chão, dizendo, olha, estamos nesse mundo, vivemos esse mundo, mas por mais que esse mundo às vezes seja triste, nós estamos vivendo esse mundo junto com outras pessoas que valem a pena. E valem a pena porque são pessoas como nós. Isso é fantástico. Então, eu acho que pensar que em qualquer momento a gente pode fazer outro voo é formidável. É formidável. Porque isso enche de significado o momento de agora, não o momento de depois. Então, se eu morresse agora, eu não estou pronto, eu estou com medo dos espíritos. Mas em algum momento esse agora chega. Então, até que ele chegue, o que se dá, né? Como se dá? Talvez esse seja o ponto. O Henrique tinha ligado o microfone? Não, amigo, acho que você já trouxe algumas coisas que eu queria dizer, né? Mas é sempre bom lembrar que, né, os laços afetivos, eles sobressaem à hora da morte, né? Muitas pessoas alegam não ter medo de morrer, ou medo de que entes queridos desencarnem, mas tem medo da ausência deles na vida cotidiana. Mas é importante a gente lembrar sempre, né, de que nenhuma saudade dura para sempre. Então, mesmo que essas pessoas partam, que vão partir, como nós também, existe a possibilidade de um reencontro, né?
Então, vale sempre aproveitar a oportunidade que a gente tem agora, porque também reencarnar não é uma coisa tão fácil assim como a gente acha, né? Igual o pessoal brinca, né? Existe uma fila aí de pretendentes à reencarnação. Então, como o Vini falou, né? Aproveitar o momento de agora, porque a gente não sabe qual maçaneta contaminada a gente vai tocar, né? E talvez seja, né, para nossa lista aí de desencarnos o corona, né, como causa das nossas mortes, né? Então, e que seja em um momento de lucidez, né, acima de tudo, confiando realmente naquilo que os espíritos, através da doutrina imortal, traz para nós. Eu acho que essa tranquilidade, essa lucidez, que são muito válidas. E aí eu queria agradecer, já que a gente está no finalzinho, a Camila, porque esse estudo era para ser na semana anterior, né? Mas aí ela ficou um pouco insegura e dessa vez veio e deu um show para nós, né? Queria agradecer muito também o Anderson e todo mundo aí que se propôs a falar desse tema, que, como o Vini diz, é tabu, por incrível que pareça, né? Mesmo entre os espíritas. Nós que falamos da morte sempre, quando mexe dentro da casa da gente fica mais difícil, né? A morte do outro, né, é mais fácil de lidar, mas quando a gente pensa na morte dessas 3 pessoas aí que a gente escreveu no papelzinho, fica mais difícil. Então, muito obrigado. Deixa eu só concluir. Henrique, fica à vontade, sabe? Só uma coisa assim, bem para a gente poder refletir. Eu penso que nenhum de nós, sem exceção de nenhum, está preparado para a morte. Como o Vinícius falou, na hora que ela chegar, a gente fala, poxa, eu podia ficar mais uma semana, um mês, eu tenho tanta coisa para acertar, não adianta. E para vivenciar um luto de um ente querido também, ninguém está preparado. Tá? Mas pensar na morte diariamente, eu acho que é um exercício muito interessante. Mostra a nossa vulnerabilidade e mostra a nossa impermanência nesse mundo. Eu acho que vale a pena a gente raciocinar nisso, pensar nisso, que traz reflexões que vão abrir nossos canais de pensamento, entendeu? Isso eu queria falar. Obrigado, um abraço para vocês. Temos mais comentários, pessoal? Ou ficamos agora pensando, refletindo? Foi muito bom, né? Acho que esse tipo de modo de construir o conhecimento é sempre positivo. Vamos passar para a segunda parte, agora então com uma música, que vai ser a nossa prece final. É um momento que a gente pode refletir um pouquinho através de outros mecanismos que não os mecanismos do raciocínio, né? A Carol vai assumir o lugar aqui, vai cantar 2 músicas com a gente. Essas músicas funcionam como a nossa prece final. Então é um momento de você conectar com o mais alto, tentar recarregar as baterias, relaxar o coração um pouco, relaxar o pensamento. E depois das 2 músicas a gente encerra a reunião, tá bom? Um abraço apertado para vocês e vamos fazer as nossas vibrações. Jesus, no silêncio da prece,
a te perguntar, pra me ganhar um pesar de som. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ir ao seu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como amor. E ir ao seu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai enfrentar as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do plano vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu lugar, que os riscos não te impeçam de tentar ganhar o mundo.
momento que se chora. Pessoal, boa noite para vocês. Foi ótimo tê-los aqui. Uma semana boa, um fim de semana bom, que a gente possa se encontrar na sexta-feira que vem, tá bom? Abraço apertado para todos vocês. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindos. Lembrando que é muito importante para quem estiver curioso, para visitar o site da Primavera, ver o nosso sebo espírita, o site da nossa livraria. Estão todos convidados, sejam sempre bem-vindos. Beijão. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.